que eu vou falar hoje no mini curso é sobre a estrutura e o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Porque depois que eu me formei e, como eu falei, fiz a monografia sobre isso, pesquisar sobre o tribunal, eu decidi aplicar para um estágio lá e eu fui selecionada. Então, eu passei 6 meses estagiando lá no tribunal e aí eu pude ter uma noção melhor de como é essa estrutura dele, como é todo o funcionamento, que é algo que não é muito abordado em algumas aulas que falam sobre o tribunal, porque geralmente as pessoas falam dos elementos dos crimes, da competência e tudo, e principalmente nos livros de direito internacional que mencionam o tribunal, eles falam mais sobre os casos em geral, e principalmente sobre os crimes, os elementos dos crimes, que são a parte muito importante para o direito, mas essa parte da estrutura e do funcionamento também é bem interessante, bem legal de conhecer, principalmente para quem quer tentar se aprofundar mais sobre o TPI e para quem quer tentar estagiar lá também no futuro. No final, eu vou mostrar no site como é que você faz para aplicar, caso tenha interesse, mostrar como é que eu fiz, que é um processo relativamente simples, porque é tudo online, você só tem que ter alguns requisitos específicos, mas vou explicar. Agora, começando aqui a nosso mini curso, com o histórico da criação do TPI. Eu não sei qual o quanto vocês já estudaram sobre o TPI e tudo, ou qual semestre de vocês, também não tem como a gente fazer essa interação agora para eu perguntar, mas vou fazer uma breve passagem pelo histórico, que é sempre muito importante fazer uma leve menção quando a gente fala sobre o TPI. A base para a criação do TPI foram os tribunais de Nuremberg de Tóquio, que eles foram criados após a Segunda Guerra. Foram também conhecidos por terem sido criados pelos países que venceram a guerra para julgar aqueles oficiais que cometeram crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra. Eles julgavam crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Eram esses 3 tipos de crime que eles definiram o que eram depois que ocorreram, o que não é algo que ocorre no direito penal, né? Geralmente você só é crime se ele já estivesse previsto antes. Mas como era um tribunal de exceção, que é post-factum, todos esses crimes foram previstos como crimes mesmo depois que já tinham acontecido. Então, esses tribunais criaram esse precedente desse tipo de crime, apesar de que os crimes de guerra já eram definidos no direito internacional, pelas convenções de Haia e pela Convenção de Genebra antes, mas os termos foram definidos mesmo a partir da Segunda Guerra. Depois desse caso do Tribunal de Nuremberg de Tóquio, que eles foram específicos para julgar esses crimes da Segunda Guerra, surgiram os tribunais penais internacionais ad hoc para Ruanda e para a ex-Yugoslávia, que eles surgiram na década de 90, que estava no contexto da Guerra Fria. Ocorreu o genocídio em Ruanda e os genocídios também na ex-Yugoslávia, e a comunidade internacional decidiu que tinham que ser criados esses tribunais para julgar esses genocídios específicos, com base nos princípios que eles tinham já do Tribunal de Nuremberg de Tóquio. Então, os países se reuniram, o Conselho de Segurança, foi ele que decidiu criar esses 2 tribunais, e criaram, eles seriam uma atuação por tempo limitado, apenas enquanto tivessem casos relativos a esses 2 genocídios para serem julgados, e era uma atuação restrita, porque era restrita ao fato específico do genocídio de Ruanda naquela época e da ex-Yugoslávia naquela época. Então, um fato interessante, esses 2 tribunais também têm sede em Haia. Eu conheci pessoas que estagiaram lá nesses tribunais, eles ainda aceitam estagiários, apesar de que poucos, e eles ainda atuam, só que residualmente, porque eles ainda estão terminando os casos que estão abertos e fazendo vários procedimentos, processos administrativos mesmo, e ainda o final dos casos, mas são mais coisas administrativas que ainda estão acabando, mas se quiserem saber, eles ainda funcionam. Só que agora os 2 se juntaram
MIC, que é o mecanismo residual para esses tribunais, também fica lá em Haia. Interessante, caso queiram saber. E esses dois tribunais geraram muitos precedentes interessantes para o direito penal internacional, que são usados hoje pelo TPI, e também vale a pena, se você quiser se aprofundar nesse assunto, que precedentes vieram desses dois tribunais e são usados até hoje, como eles foram aperfeiçoados. Então, já tinham esses precedentes desses tribunais de exceção de Nuremberg e Tóquio e os tribunais ad hoc. A partir disso, a comunidade internacional viu que existia a necessidade de ter um tribunal que fosse permanente, porque esses foram para casos específicos, mas por questões de segurança jurídica, a comunidade pensou que esses tribunais ad hoc não poderiam ficar sendo criados toda vez que acontecesse alguma atrocidade, mas que sim precisaria de um mecanismo que gerasse mais segurança jurídica, que fosse algo permanente. Então, a partir da pressão tanto dos próprios países, mas principalmente de ONGs, foi algo que eu também vi que era muito presente lá, as ONGs que pressionaram a comunidade internacional e a ONU para criar esse Tribunal Penal Internacional. Então, ele finalmente foi criado com o Estatuto de Roma, em 17 de julho de 1998, mas o tribunal mesmo só entrou em vigor em 1º de julho de 2002, depois que 60 países ratificaram o Estatuto. Era o número mínimo que precisava de ratificações. 60 países. Some. Hoje ele tem 122 países membros, já teve mais, mas alguns saíram. Teve a saída do Burundi e teve a saída recente das Filipinas. Então, hoje são 122 países membros. Lembrando que tem alguns países que assinaram o Estatuto de Roma, como o caso dos Estados Unidos, mas não ratificaram. Então, não são países membros. E países como eu falei, os Estados Unidos, a Rússia, a China, não fazem parte, não ratificaram o Estatuto. E muitos são contra, principalmente os Estados Unidos agora, como vimos em declarações do presidente Trump, que ele é claramente contra o tribunal. E o tribunal julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão. Os crimes de agressão são pouco falados, mas porque também eles entraram em vigor em 2018, que foi quando o tribunal fez 20 anos de atuação. Não, 20 anos desde a sua criação, não de atuação. Mas a partir daí, os crimes de agressão entraram em vigor. Algumas informações gerais sobre o TPI. Essa aqui é uma foto que eu coloquei, que é lá da entrada dele mesmo, que eu bati. Ele tem 122 países membros, como eu falei. Na África são 33, na Ásia e região do Pacífico 18, na América Latina e no Caribe 28, no leste europeu 18, e na Europa Central e América do Norte 25. A região da Ásia é onde tem menos adesão no geral de países. A África é uma das regiões que tem mais adesão de países ao tribunal. E a Europa Central, o leste europeu e a parte da América do Norte também, apesar de que os Estados Unidos não, como eu já falei. Ele é composto por 18 juízes, tem no total 900 profissionais trabalhando lá, os staff, como falam. Pelo que eu peguei das informações mais atualizadas de março desse ano, tinham 900 profissionais, isso incluindo estagiários ou contratados e funcionários em diferentes categorias lá. Até hoje foram abertos 27 casos em 12 países, né? Uganda, República Democrática do Congo, Sudão, Quênia, Líbia, Costa do Marfim, Mali, Burundi, República Centro-Africana, Mianmar, Afeganistão e Geórgia. Mas desses 27 casos abertos, não são todos os casos que estão nesses países citados. Tipo, Mianmar não tem casos que eu digo são os suspeitos, né? Os investigados. Por exemplo, o Mianmar não tem investigados ainda específicos, pessoas específicas que estão sendo investigadas, é apenas a investigação geral do que aconteceu. No Afeganistão ainda não, nem na Geórgia, nem no Burundi.
Agora, nos outros países, sim. Um dos mais famosos é o Omar al-Bashir, que era o presidente do Sudão, que foi deposto agora, mas na época que eu estava estagiando lá, ele ainda era o presidente, que ele tinha um mandado de prisão expedido pelo TPI. A sede, como eu falei, fica em Haia, na Holanda. Ele é um tribunal de justiça complementar, ou seja, ele só vai atuar caso o país onde ocorreu o crime fique inerte, caso ele não atue por algum motivo. Aí é que o TPI vai poder atuar, mas eu vou falar um pouco mais disso mais na frente. O orçamento do TPI para 2020 foi de 149 milhões de euros, aproximadamente 149 milhões de euros. Como eu coloquei, todas essas informações eu peguei no próprio site do TPI, que eles têm uma folha que eles atualizam todo mês com as informações dos casos, essa informação do orçamento, que eles acham importante. Eles sempre tentam divulgar o máximo de informação possível para a comunidade internacional mesmo, uma questão de transparência, para as pessoas saberem o que está acontecendo, o que está se passando no tribunal. A estrutura interna do TPI é formada por 3 instituições independentes. É importante mencionar isso porque quando você pensa de cara no TPI, geralmente você pensa numa corte, né? Os juízes e as câmaras de julgamento e tudo, ou então a procuradoria, né, a promotoria, mas não é só isso. Ele é formado também pela Assembleia dos Estados Partes e pelo Fundo de Assistência às Vítimas, além do tribunal em si. E os 4 órgãos dentro do próprio TPI são a presidência, as seções judiciais, a procuradoria ou promotoria e a secretaria. A Assembleia dos Estados-Parte está prevista no artigo 112 do Estatuto de Roma, e ela é formada por representantes de todos os países membros do TPI. O que é essa Assembleia? Ela é uma Assembleia que reúne esses representantes para poder definir questões administrativas do tribunal. Como ele é um tribunal internacional, por mais que ele seja independente, que tenham funcionários trabalhando lá, os estados que ratificaram o tribunal, eles têm que estar, eles querem estar, e é de interesse deles estarem participando ativamente para saber o que o tribunal faz. Então, a Assembleia precisa receber relatórios da Procuradoria, por exemplo, para saber como é que ela está investigando, como é que ela está sendo efetiva. Esse órgão, ele meio que tenta garantir a efetividade, a eficácia do tribunal, para garantir que tanto o motivo da criação dele e do funcionamento dele seja válido, como também para garantir que esses estados que fazem parte, porque eles doam dinheiro para o tribunal. O orçamento que eu mostrei no começo é formado por doações dos estados, dos países membros. Então, para ver como é que o dinheiro dele está sendo usado e se realmente está funcionando, se esse organismo internacional está funcionando. Então, a Assembleia é meio que um órgão regulador, e é muito interessante como eles atuam. Eles têm reuniões anuais, que não são no próprio TPI, na sede do TPI em Haia, elas são feitas na sede da ONU, em Nova York, para discutir todas as questões gerais e definir o orçamento anual que eles vão escolher. Mas, além dessa reunião anual, eles se reúnem uma vez por mês ou a cada 15 dias nos working groups, que são de mais variados temas. Esses são no próprio tribunal, eu fiz parte eu assisti a reunião de algumas reuniões são abertas, aí tem os working groups pelo orçamento, de questões de cooperação, de complementariedade, para saber como está sendo a interpretação das normas do Estatuto de Roma. Tudo isso eles fazem lá, às vezes eles chamam experts na área para falar um pouco de como é que estão acontecendo essas investigações, por que usaram tal abordagem. É interessante o trabalho desses working groups também. E para definir, por exemplo, em questões de orçamento, em que áreas eles vão colocar mais dinheiro, outras menos. Eles também são responsáveis por eleger os juízes, o procurador-geral e
como eu falei, definir o orçamento geral, e eles definem todos esses cargos principais do tribunal. Os juízes sempre tem um de cada país que seja um estado parte. Então, eles sempre recebem uma lista de juízes com pessoas que os membros de cada país indicam, né? Os estados indicam algumas pessoas, e aí eles vão eleger dentro daquela lista de pessoas quem vão ser os próximos juízes. E sempre tem que ter uma distribuição igualitária entre as regiões do globo, e é um de cada país, sempre respeitando essa ordem e também de igualdade de gênero, apesar de que atualmente existem mais juízes homens que mulheres, mas eles tentam balancear essa quantidade. Como, no geral, as atividades do tribunal. E se vocês quiserem saber mais, também tem um site só da Assembleia, em que você pode ver o histórico de todas as reuniões, como cada país se pronunciou. É interessante também ver como é que o Brasil se pronuncia nas reuniões anuais de lá. Eu até dei uma olhada do ano passado para saber se tinha mudado a orientação diplomática, porque como mudou a presidência, poderia ter mudado, mas não teve tanta alteração assim. Pelo que eu vi, o Brasil continua doando para o tribunal, então é bem interessante para saber o que eles fazem. E como o tribunal depende, para ele funcionar, ele depende da cooperação dos países que o compõem, é muito importante ter esses working groups sobre cooperação para saber como é que cada país pode cooperar melhor para cumprir esses mandados de prisão, com qual parte da ponto de polícia daquele país ele vai ceder, qual país é melhor para atuar naquele caso. Então, tudo isso eles vão estar decidindo. É um órgão muito importante também, mas funciona independentemente dos outros, apesar de que todos estão interligados, todos atuam na mesma sede. E aí tem o Fundo de Assistência às Vítimas, que também é algo muito interessante, porque uma dos princípios da criação de um tribunal internacional não é só você punir a pessoa pelas atrocidades, mas você promover reparações às vítimas daqueles crimes. Então, foi essencial que esse Fundo de Assistência às Vítimas fosse criado. Ele foi criado em 2014, está previsto no artigo 79 do Estatuto de Roma, e a missão é apoiar e implementar programas que lidem com os traumas causados por genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e por crimes de agressão. E ele tem dois objetivos, que são implementar separações ordenadas pelo tribunal, ou seja, quando o tribunal sentencia uma pessoa pelos crimes que cometeu, além de ter a sentença condenando tantos anos de prisão, também tem a condenação por reparações. E é importante dizer isso, que geralmente a pessoa que é condenada não tem recursos suficientes para arcar com o próprio dinheiro por essas reparações. Então, o fundo também existe por isso, porque ele vai arrecadar dinheiro para poder conseguir que essas separações sejam cumpridas, quando o tribunal não consegue ordenar que o próprio acusado cumpra. Porque, assim, o tribunal pode ordenar e a pessoa não tem como pagar, mas aí as vítimas ficariam desamparadas. Então, precisa existir um fundo que disponibilize dinheiro suficiente para ajudar essas vítimas dos traumas. Então, eles promovem apoio físico, material e psicológico para as vítimas e para as suas famílias, porque a gente tem que pensar que a gente está lidando com os maiores crimes do mundo, são as grandes atrocidades, são crimes que causam forte trauma psicológico nas pessoas, tem muitas que nunca vão se recuperar. E o foco nas vítimas que existe no tribunal, que existe com esse fundo e em outros aspectos também, é muito importante pensar nessas vítimas, em como elas vão estar sendo cuidadas, como elas vão se reabilitar depois do que aconteceu. Então, é um trabalho muito interessante que esse fundo faz também. Aí temos a presidência, que é um órgão já jurídico, propriamente. Aqui a gente saiu dos dois órgãos independentes e fomos para dentro da estrutura do TPI em si, que é formada pelos 4 órgãos que eu falei anteriormente. Primeiro, a presidência.
A presidência é formada pelos juízes, né, por 3 juízes dentre os 18, que são os juízes eleitos, e aí tem o juiz-presidente, e tem o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. No caso, o Robert Fleming é o primeiro vice-presidente, e o Mark Perrin é o segundo vice-presidente. Eles têm 3 funções principais. Funções judiciais, supervisionando, de certa forma, os casos jurídicos que estejam sendo sentenciados e tudo. Funções administrativas, organizando as suas próprias as sessões, né, judiciais, organizando os juízes entre si, e relações exteriores, que já é a imagem do tribunal. É como eles passam essa imagem para o mundo. Então, o presidente, ele viaja para outros países, para eventos diplomáticos, para apresentar o que é que os juízes do tribunal estão fazendo, quais as inovações que eles estão trazendo para o mundo, e realmente se apresentar nesse sentido de relações diplomáticas, de imagem do tribunal mesmo. E a presidência supervisiona o trabalho de todo o tribunal, com exceção da promotoria, da procuradoria, porque eles são independentes e eles não podem estar relacionados os dois, porque teriam interesses conflitantes, né? Os juízes não podem saber o que é que o promotor está fazendo, como é que ele está montando o seu caso e tudo mais. E uma questão interessante que eu via enquanto eu estava estagiando lá é que existia uma certa tensão entre o presidente e a procuradora, porque quando ele ia se apresentar em eventos diplomáticos, ele podia ser mais bonzinho, digamos. Ele não precisava, assim, atacar, de certa forma, os representantes dos países ou exigir alguma coisa deles. Mas a procuradora, não, ela tem que ser mais ativa e ela tem que ser mais incisiva no que ela fala, para ela conseguir ter cooperação suficiente para suas investigações. Então, realmente, a tarefa do presidente acaba ficando um pouco mais fácil em relação à diplomacia. Aí temos a secretaria, que é o órgão central, assim. Ele é um órgão neutro que promove o apoio a todos os órgãos do tribunal. E eu falo que ele é central porque, como ele é neutro, ele pode estar transitando entre todas as áreas para tentar organizar tudo administrativamente. É uma secretaria, como o próprio nome diz, tem o secretário-geral, e tem 3 funções principais também, que é o apoio judicial, relações exteriores e administração geral. Eles cuidam dessa parte de segurança, né, contratar seguranças para a sede do tribunal, o RH, os recursos humanos, que eles são os responsáveis por recrutar os estagiários, recrutar as pessoas que vão trabalhar lá, por saber como é que está sendo a atuação de cada profissional lá dentro, vão cuidar das finanças, aspectos, aspectos orçamentários, onde é que vai estar sendo aplicado o orçamento do tribunal e outros serviços gerais. E em relação ao apoio judicial, eles também dão uma assistência à defesa, porque a defesa não é um órgão propriamente dito do tribunal. É claro que existe uma defesa, e assim como existe a Defensoria Pública aqui, lá no TPI, se o acusado ele não tem recursos para pagar um advogado, uma defesa, ele pode requerer ao tribunal que encontre alguém para defendê-lo, né? Um assistente judicial que contrate uma equipe de defesa. E aí isso é feito através da secretaria. Ela vai contratar essa equipe de defesa. Eles não vão ser funcionários propriamente do TPI, mas vão estar relacionados e vão estar cuidando da defesa. E existem relações e convênios com a Associação Internacional de Advogados, que também é algo interessante, assim, de vocês pesquisarem
International Bar Association, que é a Associação Internacional de Advogados. Então, a secretaria cuida de tudo isso. E aí, passando para as sessões judiciais, propriamente ditas, aqui eu coloquei uma foto de todos os 18 juízes atuais do tribunal. E as sessões são divididas em sessão de instrução, que é da fase de pré-julgamento, em inglês é a pre-trial chamber, a sessão de julgamento em primeira instância, que é a trial chamber, fase de julgamento e a sessão de recursos, que é a appeal chamber. Todas essas traduções que eu coloquei aqui, elas são a tradução do próprio Estatuto de Roma, quando foi implementado aqui no Brasil. Então, algumas traduções são livres minhas, mas outras traduções são do próprio Estatuto de Roma, como foi traduzido, certo? Aí aqui temos as fases processuais no TPI, que são 3, assim como as sessões que eu citei, né, são as sessões, são as fases do processo. Quando um processo está no TPI, ele primeiro vai para a fase de instrução, que é o pre-trial. Nessa fase é onde acontecem mais coisas. Aqui eu coloquei apenas cinco coisas que a fase de instrução faz, mas existem outras, se você for no site, existem algumas outras que eu achei que não eram tão interessantes de colocar aqui, de citar agora, mas existem mais algumas funções. Dentre as funções estão decidir se há evidências suficientes para o caso e a julgamento, e se sim, as acusações são confirmadas e inicia-se o julgamento. Ou seja, essa é a parte principal para começar um processo no TPI. Ele vai da promotoria para a sessão de instrução, e lá os juízes, que são 3, vão decidir se existem evidências suficientes para o caso e ao julgamento. Porque a própria promotoria, a procuradoria, vai estar analisando questões de admissibilidade, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas, quando passa para os juízes, eles vão avaliar suas próprias questões de admissibilidade, para ver se realmente o caso é aberto. Outra função é expedir mandados de prisão ou convocações para apelação. Também vai ser a fase de instrução que vai emitir esses mandatos. Essa fase também existe para preservar evidências, proteger suspeitos, proteger informações de segurança nacional. Porque, assim, quando você pensa numa fase de instrução no processo penal brasileiro, geralmente você vai estar coletando evidências, provas, perícia e tudo isso. Aqui também existe isso. Só que a sessão de instrução, ela pode dar já uma decisão falando que aquele suspeito é culpado. E aí, a partir disso, emite um mandado de prisão. Ela faz um pré-julgamento mesmo, como é o nome em inglês, pre-trial. Faz um pré-julgamento da pessoa falando que acham que ele já é acusado, e aí emite o mandado de prisão para ele ir a julgamento no próprio tribunal. Porque ele tem que estar presente para ser julgado. Só que ele já pode ser declarado culpado à primeira vista, certo? É um pouco complicado de você entender, porque não é algo que a gente está acostumado aqui, mas é nesse sentido. E eles fazem isso porque é por causa disso, para preservar evidências, proteger os suspeitos e proteger informações de segurança nacional. Porque se eles não emitissem os mandados de prisão nesse momento, e já fossem declarar quem são suspeitos por tais crimes, pode ser que eles não fossem conseguir prender as pessoas depois. Eles também decidem sobre a admissibilidade do caso, como eu falei, e eles podem autorizar a procuradoria a iniciar uma investigação ou a continuar uma investigação, que também está nessa parte de admissibilidade, porque a procuradoria ela vai estar fazendo a sua investigação
aí ela precisa da autorização dessa sessão de instrução para poder começar uma investigação de fato ou para continuar alguma investigação que ela estivesse fazendo. E é interessante que teve um caso recente na sessão de instrução, que foi o caso do Afeganistão, que a Procuradoria submeteu um pedido para que fosse iniciada uma investigação no caso do Afeganistão. Esse caso do Afeganistão é em relação a atrocidades cometidas pelas tropas americanas no Afeganistão, mas também por outras tropas. Foi um caso muito polêmico. Quando a procuradora começou a investigar sobre isso, comunicou aos Estados Unidos, o presidente Trump falou, isso foi em 2018, que não ia apoiar o tribunal, que eles não se submetiam a ele, que não iam mandar ninguém para julgamento e que se continuassem a atacar os Estados Unidos, eles iam impedir que qualquer pessoa que trabalhasse no tribunal entrasse lá. Então foi bem polêmico por causa disso. Depois veio uma decisão da sessão de instrução falando que eles não iam autorizar a procuradora a começar uma investigação nesse caso, porque ia contra interesses de justiça. E essa decisão ficou muito controversa, porque quais seriam esses interesses de justiça? Seriam esses interesses de não contrariar os Estados Unidos? Ficou parecendo bastante que seria isso, né? Também é algo muito interessante para pesquisa, se vocês quiserem pesquisar. Mas eu sei que a procuradora apelou contra essa decisão e aí reformaram a decisão, foi para uma outra sessão de instrução no próprio tribunal, e essa outra sessão decidiu que sim, ia abrir a investigação, e hoje a investigação está aberta em relação ao Afeganistão, apesar de que não tem nenhum acusado específico ainda, é só uma investigação geral. Aí, passando dessa fase de instrução, que vocês viram que é o que faz muita coisa, que eles decidem sobre bastante coisa, é uma fase muito ativa, essa fase de instrução, e aí vai para o julgamento de fato. O julgamento de fato só acontece quando os mandados de prisão são cumpridos e o acusado é levado para o próprio tribunal. Ele é preso e fica preso lá, e aí vai começar o seu julgamento. Então, a função dessas sessões de julgamento são de conduzir julgamentos justos, decidir se há evidências que provem, acima de qualquer dúvida razoável, que o acusado é culpado das acusações. Essa parte de provem acima de qualquer dúvida razoável, que em inglês é prove beyond reasonable doubt, também é muito interessante de mencionar que eu estava pesquisando algumas decisões penais aqui do Brasil que citassem o TPI, e existe uma prerrogativa jurisprudencial que eu vi em algumas decisões, que foi pela ministra Rosa Weber, que ela falou que, seguindo o Estatuto de Roma, aqui no direito brasileiro, você também aplica que, no caso, tem que se provar que as evidências se provem acima de qualquer dúvida razoável. E ela tirou isso do Estatuto de Roma. Então, é muito interessante que esse dispositivo do Estatuto de Roma veio a ser aplicável aqui no direito brasileiro. De fato, porque nós estamos submetidos ao Estatuto de Roma mesmo, você não convivendo diariamente com ele, mas está previsto na Constituição, então é interessante ver quando isso é aplicado. Eles também sentenciam aqueles considerados culpados e ordenam reparações das vítimas. Como eu falei, as reparações são muito importantes para o tribunal, porque as vítimas, como eles falam, são a parte mais importante. Não é você penalizar alguém, mas você ajudar aqueles que sofreram com essas atrocidades. E depois vem para a fase de recursos, que também já é parecido com o direito brasileiro, porque você vai apelar naquela decisão. Então, a sessão de recurso vai admitir apelações das partes e ela vai confirmar, reverter ou emendar a decisão sobre culpa ou inocência
e, se necessário, ordenar um novo julgamento. Nessa parte, também teve uma decisão polêmica, que também aconteceu em 2018, quando eu estava lá, que foi do caso Bemba. O Bemba, ele tinha sido culpado pelos crimes, vários crimes de violência sexual, porque ele era o comandante de tropas que cometeram muitos crimes de violência sexual na República Centro-Africana, se eu não me engano. E aí foi culpado na sessão de instrução, foi levado a julgamento, foi julgado, e na sessão de julgamento foi considerado culpado, e ele era um caso importantíssimo para a promotoria, porque estabelecia precedentes incríveis sobre como você pode condenar uma pessoa por crimes sexuais em contexto de guerra e crimes sexuais como crimes contra a humanidade. Foi super inovador, todas as coisas que a promotoria trouxe, e era um grande marco, era assim, o marco principal. Só que, nesse tempo que eu estava lá, ele tinha apelado e teve o julgamento da apelação, e a sessão, né, a corte de apelação decidiu reverter a decisão e inocentar ele, porque eles acreditavam que quando foi feita essa sentença, não tinha base suficiente para estabelecer uma relação entre ele, o Bemba, e os crimes que foram cometidos, porque uma das justificativas foi que ele estava ordenando essas tropas remotamente, e aí a Tribunal de Apelação, não foram todos os juízes, essa não foi uma decisão unânime. É importante eu falar que a Corte de Apelação, ela é formada por 5 juízes. Nesse caso do Bemba, 2 juízes acreditavam que ele tinha que ser culpado mesmo, manter a decisão. 2 juízes optaram por alterar a decisão e inocentá-lo. E um juiz, que inclusive é o próprio presidente do tribunal, ele deu uma decisão divergente. Ele decidiu pelo Bemba ser inocentado, mas ele deu uma opinião divergente, ele não concordava com os fundamentos dos outros 2 juízes, que também optaram pela inocência. Que eles falaram que a promotoria não tinha estabelecido métodos suficientes sobre como que ele era esse chefe remoto de suas tropas. Então, foi uma decisão muito controversa, até sobre os limites de como você pode alterar uma sentença no tribunal, que já foi julgada por outras 2 sessões, e até que ponto ela pode ser reformada assim. E realmente foi algo que precisou rever toda a estrutura dessas sessões do tribunal, e algo que nunca tinha acontecido antes. É o caso do Bemba, caso vocês queiram pesquisar depois. Outra função da sessão de recursos é garantir que a sentença não tenha erros procedimentais, garantir que a sentença é proporcional aos crimes, confirmar, reverter ou ajustar a ordem das reparações, essas reparações às vítimas que eu falei, uma questão de revisão criminal também, caso surjam novas provas, como é bem parecido com o processo penal brasileiro em si. Aí a gente passa para a parte que eu tive mais contato, porque foi a parte que eu trabalhei de fato lá. O gabinete do procurador é um órgão independente do TPI, como eu falei antes, e é responsável por examinar situações onde crimes de competência do TPI podem ter sido cometidos e iniciar persecuções criminais contra os suspeitos. Então, ele apesar de ter esse nome de procuradoria, como é traduzido pelo Estatuto de Roma aqui, é a famosa, como se fosse o Ministério Público. É a promotoria, são os promotores. Eles vão lá investigar se tem evidências suficientes para estabelecer que foram cometidos crimes de competência do tribunal, que são, né, os crimes de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão. Existem 3 divisões principais no gabinete do procurador, que é o JCCD, que é a divisão de jurisdição, complementaridade e cooperação. Foi onde eu trabalhei, onde eu estagiei. Essa divisão conduz exames preliminares
dá conselho sobre jurisdição, admissibilidade de cooperação e coordena a cooperação judicial e relações exteriores da Procuradoria. Porque, como eu falei, eu citei brevemente que o TPI ele não tem uma polícia própria para ir atrás dos acusados e mandar prendê-los. Ele depende das polícias dos estados-partes para ir lá e prendê-los. E para você realizar toda essa operação, você precisa da cooperação entre os países. E você precisa que tenha uma divisão específica para tratar com essa cooperação, que é essa divisão onde eu trabalhava. Ele via toda essa questão de como eu vou resolver com os países, de que forma eles vão cooperar, quanto eles vão ceder nessa operação, se eles estão cientes daquilo, quanto eles estão dispostos a cooperar. Questões de complementariedade, porque você tem que, eu falei logo no começo que o TPI é um tribunal de justiça complementar. Então, ele só vai atuar se o país onde ocorreu os crimes não tiver capacidade ou não quiser ir realizar uma investigação por conta própria. Então, a Procuradoria tem que estar verificando se esses requisitos da complementariedade foram cumpridos, né? Se realmente o país não iniciou nenhuma investigação por conta própria, ou se a investigação está deturpada por alguma forma, de alguma maneira, ou se eles não anistiaram, porque não existe anistia no TPI, então se eles não anistiaram aquelas pessoas. Questões de jurisdição também. E conduz exames preliminares, que eu vou falar mais na frente o que são esses exames preliminares. Outra coisa que não é comum aqui no processo penal brasileiro, mas que é muito interessante para o modo de funcionamento do TPI. Aí tem a ID, que é a Divisão de Investigação, que ele dá assistência às investigações em termos de inteligência, segurança, análise de evidência e informações. Apesar de não ter uma polícia própria, tem promotores próprios, advogados próprios que vão estar lá investigando. E pessoas questão de inteligência, de analisar evidências, de peritos, eles têm tudo isso no próprio TPI para analisar as evidências, além dos próprios países por cooperação fazerem isso. Porque a equipe do TPI não é tão grande assim. Como eu falei no começo, são 900 pessoas, mas se você for pensar que é um tribunal internacional, que atua, além de atuar em Haia, também tem que viajar para outros países para analisar essas evidências das investigações, não é muita gente. E tem a PDI, que é a divisão da promotoria, prepara as estratégias jurídicas, conduz os processos criminais, e toda essa parte de fato na corte em si, quando estão acontecendo os julgamentos. E essa aqui é a foto da procuradora, a Fatou Bessonda, ela é da Gâmbia. E o termo dela termina em 2021. Sobre a persecução criminal iniciada pela Procuradoria, vamos pelo início. Essa persecução ela é iniciada, como está previsto no artigo 13 do Estatuto de Roma, quando um Estado-parte denunciar ao procurador, nos termos do artigo 14, qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses crimes. Então, qualquer Estado-parte pode ir lá e denunciar ao procurador essa situação onde ocorreram crimes. E aí você vai parar para pensar, mas se é só uma justiça complementar e o Estado tem noção do que aconteceu lá, por que ele não simplesmente julga dentro do próprio país e aí ele não teria que denunciar ao procurador do TPI? Porque alguns países não têm mecanismos suficientes para isso, ou às vezes é porque mudou de governo, e aí o chefe do novo governo, porque muitos desses crimes, interessante mencionar, são crimes que foram cometidos em período de instabilidade eleitoral. E aí a pessoa que estava no poder antes foi deposta, e essa nova que está no poder quer que investiguem aquele, porque às vezes é seu próprio adversário partidário, né? Então, por isso que faz sentido, se você for pensar, o próprio Estado parte denunciar ao procurador algum crime,
que foi o que aconteceu no caso da Costa do Marfim, por exemplo, que foi essa questão eleitoral que eu falei. E outro modo de iniciar essa competência, de acionar a jurisdição do TPI, é quando o Conselho de Segurança, nos termos do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses crimes. Essa situação específica aconteceu em 2 casos, que foi no caso do Sudão, do Omar al-Bashir, que eu citei brevemente antes, e no caso da Líbia, do Gaddafi. Não, Gaddafi. Do Gaddafi. Nesses 2 casos, eles foram referidos ao TPI pelo Conselho de Segurança. E é interessante que quando esse caso é referido pelo Conselho de Segurança, sim, nesse caso do Conselho de Segurança referir a situação, a procuradora ela tem que ir ao Conselho de Segurança uma vez por ano apresentar um relatório de tudo que ela fez sobre aquele caso. Então, é interessante porque ela meio que tem que prestar contas com o Conselho de Segurança, já que foi ele que referiu a situação. Tem esse detalhe também. Outro caso é quando o procurador tiver dado início a um inquérito sobre tal crime, por iniciativa própria, autorizada pelos juízes, que esse é o caso que vai dar início, que vem dos exames preliminares, que eu vou falar um pouco mais na frente. E, excepcionalmente, um Estado pode aceitar a jurisdição do TPI de forma ad hoc, submetendo uma declaração com base no artigo 12, parágrafo 3º do Estatuto de Roma. Isso aconteceu no caso da Ucrânia. A Ucrânia, ela não ratificou o Estatuto de Roma, mas ela aceitou a jurisdição do TPI de forma ad hoc, só que esse caso ainda não é uma investigação, é apenas um exame preliminar. Então, por isso que eles não consideram, mas foi um caso de que a Ucrânia resolveu aceitar a jurisdição do TPI de forma ad hoc. Aí, vocês devem estar pensando, porque recentemente saíram muitas notícias, né, de que há muitas notícias de pessoas que tinham denunciado o Bolsonaro ao TPI. E vocês lendo, enquanto eu falava aqui dessas formas de iniciar a persecução criminal, vocês devem estar pensando que não tem uma forma especificamente que diga uma pessoa comum, ou uma associação, ou uma ONG, ou alguma coisa assim, pode denunciar um caso ao TPI. Não tem isso, certo? Porém, aqui na letra C, que fala que a procuradora pode dar início ao inquérito sobre tal crime por iniciativa própria, é aí que se encaixam essas denúncias que a gente vê as pessoas falando que tal associação denunciou, tal pessoa denunciou. É aí que acontece, porque a própria Procuradoria recebe denúncia ou queixas, crimes de qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa pode mandar para a Procuradoria uma comunicação, uma denúncia. Se você quiser, no seu computador, escrever, eu acho que isso aqui, você manda para lá e eles vão receber. Eu sei que eles recebem porque eu trabalhava nessa parte que recebia, eu não analisava essas comunicações, mas eu tenho amigas que eram responsáveis por analisar, então eu sei que eles leem tudo, eles leem de tudo, eles leem até teorias da conspiração que o pessoal manda. Então, é essa aí que entram como uma pessoa comum pode denunciar uma situação ao tribunal. Eles vão reunindo tudo que for relevante. Aí, os critérios de admissibilidade. Os critérios são os seguintes: tem que ser um crime previsto pelo Estatuto de Roma, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. Tem que ser um desses tipos de crime para que ele seja admitido. Outro critério, ter ocorrido depois de 1º de julho de 2002, que foi a data que o TPI entrou em vigor. Então, crimes dessa natureza, que eu citei antes, que ocorreram antes de 1º de julho de 2002, não podem ser julgados pelo TPI, porque são antes de sua entrada em vigor. Não pode. Ele também tem que ter ocorrido dentro do território de um Estado parte ou cometido por um nacional de um Estado parte. Ou seja,
para que o TPI tenha a jurisdição sobre aquele caso, ele tem que ter ocorrido num estado parte, num estado que tenha ratificado o TPI, ou ter sido cometido por um nacional de um estado parte. No caso do Afeganistão que eu citei, os Estados Unidos, eles não são um estado parte. Mas como os crimes que estão sendo julgados foram ocorridos dentro de um território de estado parte, Afeganistão, então eles podem ser julgados pelos crimes que foram ocorridos dentro do Afeganistão. Um outro caso, que isso foi já uma virada, foi uma estratégia da Procuradoria. No caso das violações ocorridas contra os Rohingya em Mianmar. Mianmar não ratificou o Estatuto de Roma. Mas os Rohingya que estavam sofrendo essas atrocidades em Mianmar estavam sendo deportados para Bangladesh. E Bangladesh ratificou o Estatuto de Roma. Então, considerando essa parte de transferência forçada de pessoas ou extradição de pessoas por causa desses crimes, aí eles fizeram essa estratégia jurídica para que pudessem ser julgados. Por isso que quando tem lá o caso aberto de investigação de Mianmar, tá Bangladesh barra Mianmar, porque teve essa inovação. É muito interessante também, como eles encontram essas estratégias para meio que driblar, não é driblar a lei, mas é para fazer com que a justiça seja levada de sua mais plena forma. Também, para ser admissível, não podem ter investigações sobre crimes no nível nacional, não pode estar ocorrendo uma outra investigação sobre aquele mesmo crime já internamente no país, porque por aquilo que eu já falei, justiça complementar, ela só age se o país estiver inerte, não quiser investigar, não tiver condições para investigar aquele caso. Ou se for interesse, e também tem que ser de interesse das próprias vítimas, que aquele caso seja investigado, porque o tribunal, ele consulta essas vítimas. As vítimas vão depor durante os julgamentos, eles vão pegar depoimentos de várias vítimas, as vítimas vão ter suas separações, então tem que ser de interesse dessas vítimas também, e de interesse da justiça, para interesses de justiça mesmo. De se aquela investigação, se aquele caso é relevante o suficiente para que inicie uma investigação. Como eu citei lá no caso do Afeganistão, que a corte falou que de justiça. Só que naquele caso ficou um pouco estranho, porque as atrocidades foram violações sérias. Então, por que não estaria no interesse da justiça, né, naquele caso? Aí ficou um pouco estranho. Aí vamos passar para políticas e estratégias. A Procuradoria tem 6 estratégias processuais. Uma é atingir uma taxa de sucesso alta nos julgamentos, sim, óbvio, né? Outra, aumentar a velocidade, eficiência e efetividade dos exames preliminares das investigações e das persecuções criminais em si. Terceiro ponto, desenvolver, juntamente com os estados, estratégias e metodologias para aumentar a prisão de suspeitos, com mandado de prisão expedidos, como eu falei. O tribunal depende da cooperação dos estados partes, então a Procuradoria precisa de estratégias para que os países possam cooperar. 4. Refinar e reforçar o apoio às vítimas, em particular às vítimas de violência sexual e de gênero e crimes contra a criança. Essa parte entra nas políticas da Procuradoria. A procuradora, a Fatou Bessonda, ela emitiu 2 políticas diferentes. Uma é sobre crimes de violência sexual e de gênero, que ela fala todos os princípios e todas as regras que ela usa para analisar se ocorrer um crime de violência sexual ou de gênero, e é extremamente interessante essa estratégia que ela adotou para esses crimes, né, no caso desses crimes, e estratégia processual, e inclusive esse é o tema que eu estou pesquisando agora no mestrado. Como é que o TPI trouxe inovações em questão de crimes de violência sexual e de gênero? Como é que ele definiu o que são esses crimes de violência sexual?
como a violência sexual é usada como uma arma de guerra, como os crimes de gênero afetam as pessoas e podem ser contra mulheres, mas podem ser contra homens também, em relação ao recrutamento. Então, tudo isso foram inovações trazidas pela Procuradoria do TPI. É muito interessante essa política deles, que você pode ler no site, porque são muitas coisas, é muito detalhado, gente. Por isso que eu estou fazendo, inclusive, a dissertação sobre isso, porque são muitos detalhes. Então, é um tema para outra discussão, e também uma política de crimes contra crianças, porque ocorrem muitos crimes contra crianças nessas situações de guerra, principalmente recrutamento de crianças, muito jovens, recrutamento de adolescentes e tudo isso. E aumentar a capacidade do gabinete de administrar seus recursos de maneira efetiva, responsável e confiável, e também aumentar a possibilidade do gabinete e seus parceiros de reduzir a margem de impunidade. Que essa é uma tecla muito, muito batida pela procuradora em todos os seus discursos, que ela está lá, a função dela é reduzir essa margem de impunidade, de tentar acabar, erradicar ao máximo a impunidade por esses crimes, por essas graves atrocidades, para que nenhuma pessoa que cometeu esses crimes saia impune realmente. É a bandeira que ela mais defende, contra a impunidade. Agora a gente passa para os... E eu já estou quase no final, faltam só 2 slides dessa apresentação, que são os exames ou análises preliminares. Na tradução do Estatuto de Roma tem análises preliminares, em inglês é preliminary examinations. Então, botei como exames também preliminares. O que é? Ela está prevista no Estatuto, ou no artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto de Roma, brevemente, se você for procurar lá, e é uma fase antes do começo da investigação em si. Por isso que eu falei antes que é algo que não é comum no processo penal brasileiro, não seria nem... Poderia até se assemelhar em algumas coisas com o inquérito que a polícia faz, mas não é bem isso, não é bem é meio que um inquérito, mas é um pouco diferente. E nessa fase são examinados os critérios de admissibilidade do caso, aqueles que eu falei antes. Vai ter uma equipe que vai estar examinando todos esses critérios. É uma fase sigilosa, eles não têm que divulgar o que é que eles estão pesquisando sobre aquele caso, apesar de que eles comunicam o país que estão fazendo aquela investigação, mas eles não têm que divulgar dados. Geralmente, eles comunicam o país para tentar obter mais informações e ver se o governo do país quer mandar outras informações e quer ajudá-los com a investigação ou não. E até hoje a Procuradoria recebeu mais de 12 mil comunicações ou denúncias de possíveis crimes no escopo do Estatuto de Roma, que foi o que eu falei antes. Qualquer pessoa pode submeter uma comunicação ou uma denúncia, e nessa fase de exame preliminar, a equipe da Procuradoria vai analisar se foram cumpridos os critérios de admissibilidade, como eu falei antes, para que tente ser aberto de fato uma investigação. Então, assim como o inquérito, eles montam um dossiê sobre cada caso que está sendo alvo de exame preliminar. Quanto tempo dura? Não há um limite de tempo previsto no Estatuto de Roma, pode ser quanto tempo for necessário para que a procuradora ache que precisa submeter o pedido de abertura de investigação. E se ela decidir que há base suficiente para continuar o caso, ela faz um pedido a uma sessão de instrução para iniciar a investigação. E essa sessão de instrução tem que autorizar. Como eu tinha falado antes, sobre as fases de julgamento, essa é uma das funções da sessão de instrução. Quais casos estão na fase de exame preliminar? Os casos da Colômbia, Guiné, Iraque, Nigéria, Palestina, Filipinas, Ucrânia e Venezuela. Inclusive, tem 2 casos da Venezuela que estão sobre investigação preliminar. Investigação não, exame preliminar, porque não é uma investigação ainda, a investigação é só quando é autorizado pela sessão de instrução. E alguns desses casos estão nessa fase de exame preliminar há muitos anos. Da Colômbia, por exemplo, foi de casos cometidos
em 2009, e desde então eles estão sendo analisados para saber se, de fato, o TPI vai abrir investigação. Mas no caso da Colômbia específico, eles não abriram ainda, porque a própria Colômbia está investigando esses casos, então eles estão vendo se, por questões de complementariedade, se o TPI precisa agir também ou não, ou se a Colômbia está já fazendo um bom trabalho nisso, e se o que eles estão fazendo lá é suficiente. Então, tem todas essas fases que eles precisam analisar, que é muito complexo mesmo. Então, é por isso que existe essa fase de exames preliminares. No caso da Ucrânia, eu citei também, eles admitiram a jurisdição do tribunal, e aí o tribunal começou a pesquisar e montar esse dossiê de exames preliminares. Da Palestina foi aberto recentemente, porque o governo da Palestina insistiu muito que o TPI começasse a investigar, e aí a procuradora resolveu abrir esse exame preliminar, mas ainda não virou investigação. Filipinas, quando começou esse exame preliminar, e eles comunicaram ao governo das Filipinas, o Antônio Duterte, que é o que estava sendo o principal investigado, o governo dele, que foi uma questão sobre guerra às drogas, por isso eles estavam sendo investigados, ele, quando soube desse exame preliminar, decidiu se retirar do TPI. Então, hoje, as Filipinas não fazem mais parte do TPI porque foi aberto esse exame preliminar contra o governo. No caso do Iraque, é um caso específico sobre atrocidades cometidas pelas tropas do Reino Unido no Iraque. E o Reino Unido, apesar de estar sendo investigado, ele já demonstrou em alguns momentos que ele vai estar disposto a cooperar com o TPI, caso realmente não tenha ninguém de suas tropas que não tenham sido julgados de fato pelo Reino Unido. Mas esses casos estão todos ainda nessa fase de exame preliminar, ainda não há investigação, eles ainda estão coletando dados, montando esse dossiê, montando todo esse quadro de informações. Então, se você for parar para pensar, quando sai uma notícia de que tal pessoa foi denunciada para o TPI, é um processo, quando eu falo assim, é claro que existem possibilidades e tem processos que são mais rápidos do que o outro, mas vocês conseguem ver que é muito complexo, porque a denúncia que você faz, ela vai para uma equipe de pessoas que vai olhar se realmente ela faz sentido, se não é só uma teoria da conspiração, uma maluquice da pessoa, e aí vai passar para outro estágio que, se ela faz sentido, vamos olhar questões de admissibilidade. E aí ela passa por todas as fases de admissibilidade até que até que a pessoa diga, não, isso é de fato admissível. Vamos mandar para a procuradora-geral, para ela ver se ela vai querer fazer um exame preliminar sobre isso. Se tem bases suficientes, se tem denúncias suficientes. E aí, se ela decidir que sim, ela inicia esse exame preliminar. E aí, depois de algum tempo de exame preliminar do caso, é que ela pode pedir autorização para sessão de instrução para iniciar uma investigação sobre aquele caso. Então, é um processo bem complexo. As investigações em si, que já é a fase depois do exame preliminar, viram uma investigação de fato. Se o caso for autorizado pela sessão de instrução, inicia-se uma investigação. E durante a investigação, os promotores identificam suspeitos pelos crimes mais graves entre os analisados e os que têm maior responsabilidade criminal. Ou seja, além de você ver os suspeitos pelos crimes mais graves entre todos os crimes cometidos, eles vão ver a pessoa que tem a maior responsabilidade criminal por aqueles crimes. E quem geralmente tem a maior responsabilidade criminal pelos crimes? São aquelas pessoas que estão em posição de poder, são os chefes, são os comandantes, são essas pessoas que eles vão atrás. Por isso que você vê muitos acusados, ou suspeitos, ou condenados, são chefes de grupos de guerrilha, ou então, no caso do Sudão, que era o Omar al-Bashir, ele era o chefe de governo mesmo, ele era o presidente, e outros casos de outros presidentes que foram
presidentes naquele momento, chefes de governo, sempre pessoas em posição de muito poder. E é por isso que o trabalho do TPI fica ainda mais difícil, porque você conseguir prender uma pessoa que está numa posição de poder é extremamente complicado, exige muita cooperação, e geralmente só vai conseguir acontecer se essa pessoa não tiver mais muito poder assim, que é como aquele caso que eu falei de conflito eleitoral, que é quando o governo anterior é deposto e o governo atual quer que o anterior seja investigado, né? A pessoa não vai estar mais em situação de poder, ela esteve no governo anterior, mas agora ela não está mais, por isso que ela vai conseguir ser presa e ser julgada. Então, extremamente complicado. Até hoje não existem casos julgados pelo TPI em julgamento de uma pessoa que estava numa posição de poder e foi presa e levada a julgamento. E os casos com investigações abertas atualmente são na Uganda, na República Democrática do Congo, República Centro-Africana, no Sudão, no Quênia, na Líbia, Costa do Marfim, Mali, Burundi, Bangladesh / Mianmar, que foi aquilo que eu falei da questão de território, Afeganistão e Geórgia. Você vê que, em sua maioria, as investigações já abertas são todas em países africanos, com exceção de Bangladesh e Mianmar, que já é na Ásia, Afeganistão também, e a Geórgia, que é na Europa, que foi em relação ao conflito com a Rússia. E faz tempo que essa investigação da Geórgia está aberta, mas não existem acusados, suspeitos, né, ou acusados definidos ainda. Ainda é uma investigação geral, digamos, porque no caso da Uganda já tiveram suspeitos, pessoas condenadas, da República Democrática do Congo também, da República Centro-Africana também, que foi o caso do Bemba que eu falei, do Sudão teve o Omar al-Bashir, do Quênia, da Líbia, que era o Gaddafi, a Costa do Marfim, que era o Bagbo, Laurent Gbagbo, em Mali também, todos esses têm os acusados, que fazem parte daqueles 27 casos que eu falei no começo. Mas no caso de Burundi, Bangladesh, Afeganistão e Geórgia, não existem acusados ou suspeitos ainda, nomes propriamente. Não foi aberto um processo contra tal pessoa, porque o TPI julga indivíduos, né? Ele não julga o país, ele vai julgar esses indivíduos. Só que, de preferência, pessoas que estejam em situações de poder. E assim, eu termino a apresentação. Aqui eu trouxe só algumas fotos, né, de quando eu estava lá, eu aqui na frente do tribunal, eu com uma foto com todos os estagiários da procuradoria nessa época que eu estava, que eles escolhem os estagiários por termo. Então, nesse período que eu estava lá, são todos esses estagiários, e aqui a foto junto com a Fatou Bezon, da Procuradora-Geral, e o James, que é o vice-procurador.